Jornalismo, Bandeirante. Depois de amanhã, acontecerá o segundo turno da eleição chilena para a presidência da República. O segundo turno terá José Antônio Kast e Janete Jara. Janete Jara, ela nasceu quando Pinochet já estava no poder. Ela nasceu em 74, abril de 74. Portanto, 7 meses depois da morte de Salvador Allende e a tomada de poder pelos militares capitaneados por Augusto Pinochet, que não esperou 2, 3 anos para derramar sangue exaustivamente no Chile, para torturar e matar milhares e milhares de chilenos. Ele começou já nas primeiras horas, levando para o Estádio Nacional muitos dos detidos e ali, em um estádio de futebol, sessões de tortura, assassinatos. E um dos assassinados foi um outro Jara, Vítor Jara. Que eu saiba, não há parentesco entre Janete Jara e Vítor Jara. Mas há uma afinidade histórica. Sim, quando Janete nasceu, Vítor Jara estava morto. Ele foi morto poucos dias depois do golpe de 11 de setembro de 73. Foi corpo encontrado no matagal, com diversos ossos quebrados em razão da tortura e dezenas de buracos no corpo provocados por balas. A bala que o matou foi uma que foi disparada a queima-roupa na cabeça por um tenente que depois, muito tempo depois, foi preso e julgado nos Estados Unidos. Depois de muita investigação, é que houve a prisão e a condenação. Mas o Vítor Jara era um revolucionário. Vítor Jara fez música revolucionária, fez algumas músicas que se tornaram hinos no mundo, né? Como Plegar é um Labrador, Te Recuerdo Amanda. Essas músicas se tornaram mundiais, cantadas por cubanos, por ingleses, cantadas nos Estados Unidos, em diversos espetáculos. Vítor Jara foi lembrado e suas músicas tocadas, né? E, de todo modo, quando Janete Jara nasce num lugar pobre, ela teve uma infância muito pobre, inclusive numa habitação sem água encanada, naquelas comunas, né, como eles chamam, os bairros populares chilenos. Ela nasceu numa daquelas comunas e cresceu, conseguiu estudar, conseguiu uma vaga na Universidade Católica, depois se transferiu para a Universidade de Chile, formou-se em Direito, mas já na escola passou a ter uma atividade política intensa, naqueles centros acadêmicos, etc. E depois, já jovem, ainda muito jovem, mas já em condições de tomar essas decisões, ela se aproximou do Partido Comunista Chileno. E até hoje ela é do Partido Comunista Chileno. Só que a candidatura é apresentada como candidatura da Frente Ampla, né? Que tem a Concertación, que tem, inclusive, partidos lamentáveis e políticos lamentáveis, mas é a Concertación, é uma grande frente. Já José Antônio Kast
tinha 7 anos quando Pinochet estabeleceu uma ditadura que durou 17 anos e que, como dissemos, foi particularmente sanguinária, né? Porque essas ditaduras todas foram e são sanguinárias, mas a de Pinochet foi particularmente sanguinária, porque havia um certo prazer que se estabeleceu como política de Estado em prender arbitrariamente, em perseguir, em torturar, a tortura sistêmica, como houve no Brasil. O Estado brasileiro, tomado pelas armas, estabeleceu a tortura sistêmica, como aconteceu na Argentina. E no Uruguai, mas no caso do Chile, já nas primeiras horas do golpe, o sangue de chilenos era derramado, sem julgamento, sem acusação formal. Havia quase um ato de júbilo dos torturadores e assassinos que tomaram o Chile. Mas tomaram o Chile muito bem respaldados pelos bilionários chilenos que queriam de volta o controle do setor do cobre, por empresas americanas que controlavam o mercado e exploração de minas de cobre, pela CIA, pelo Departamento de Estado, pelo Departamento de Defesa. Todos eles participaram ativamente da derrubada de Allende e do estabelecimento da ditadura chilena, e mandando para lá, pouco depois, os garotos de Chicago, os economistas da escola neoliberal, com uma teoria formalizada exatamente na escola de Chicago, que vai produzir o consenso de Washington, dito consenso de Washington, e que tem no Chile de Pinochet uma espécie de laboratório onde foi dito aos cientistas econômicos: fiquem à vontade, façam todas as experiências necessárias. E o Chile mergulhou, quase como um país de vanguarda nessa teoria, na aplicação do neoliberalismo, e foi além de Friedman, porque, inclusive, fez Hayek viajar ao Chile e elogiar pateticamente, grotescamente, e sempre querendo falar em nome da liberdade, elogiar um regime que, além de ser ponta de lança do capital que explorava minas de cobre no Chile e que ainda explora, ponta de lança da geopolítica dos Estados Unidos, tempos de Guerra Fria, mas era também o país que se abrira para esses experimentos neoliberais. E um cretino usou a palavra liberdade para elogiar o regime de Pinochet. O regime caracterizado, em suma, por assassinatos, por torturas, por prisões arbitrárias, pelo desaparecimento de corpos, pela Operação Condor. A infância de Cast foi muito diferente da infância de Jara. Janete Jara, como dissemos, era muito pobre. O Cast, ele nasceu em Santiago, mas os pais eram imigrantes alemães. E o pai, inclusive, segundo a biografia de Cast, o pai foi tenente do exército de Hitler. Foi tenente do exército nazista. O que é diferente do sujeito que foi recrutado e serviu, né?
A oficialidade já significava um engajamento nas ideias, um engajamento no regime. Mas muitos nazistas fugiram para a América do Sul e Argentina e Chile foram os países que mais receberam fugitivos nazistas, né? De todo modo, Cast teve uma infância muito mais cômoda, o que necessariamente não resulta em processos de vida diferentes, em consequências diferentes, em visões diferentes, não, claro que não. Mas sim, resultou. Cast cresceu e tornou-se um defensor do pinochetismo, um defensor do regime de Pinochet. Cast tentou a presidência na eleição passada e perdeu para o Boric. E agora é o grande favorito. Porque se tomarmos a votação que os candidatos de direita tiveram no primeiro turno, e é óbvio que a maioria dos eleitores desses candidatos, a maioria votará em Cast, e as pesquisas estão confirmando isso, provavelmente uma diferença imensa de votos, provavelmente. A eleição às vezes surpreende, né? Não se sabe o que vai acontecer. Mas não apenas as pesquisas, mas o que aconteceu no primeiro turno, quando Hara terminou em primeiro. Hara foi a vencedora do primeiro turno. Fosse a eleição em turno único, ela teria sido eleita presidente. Mas não, são 2 turnos. E aí, quando observamos a distribuição dos votos no primeiro turno, esse grande bloco da direita que se apresentou fragmentado no primeiro turno estará unido. Você pode ter quem votou em outro candidato, não gosta do Hara, então não vai votar em ninguém. Ou até vai votar na Hara, isso acontece. Mas majoritariamente não, o movimento será em direção a Cast. Então ele provavelmente terá uma vitória com números superlativos. E aí, muitos se perguntam, mas como, apenas 4 anos depois de perder para o Boric, ele pode ter todo esse apoio? O governo Boric explica isso. Não por acaso, o único ministério que cumpriu suas obrigações, cumpriu os compromissos de campanha no governo Boric, foi o comandado por Janete Hara. Ela foi ministra do Trabalho. Quando ela chegou ao Ministério do Trabalho, a jornada semanal no Chile era de 45 horas. Quando ela deixou o cargo para concorrer nas primárias ali da Frente Ampla, 40 horas semanais. Ela conseguiu uma redução de 5 horas semanais. Obviamente no teto, né? Não é que todo mundo trabalha essas horas todas, mas no teto. E conseguiu um aumento real do salário mínimo. E não é conveniente considerar os números em peso chileno, mas em dólar. É um aumento expressivo. Então ela foi a única no governo Boric que fez o que estava na campanha, que cumpriu o que estava na campanha. Mas ela está muito à esquerda de Boric e de Bachelet. Cast provavelmente será eleito presidente e grande parte da responsabilidade por isso é de Boric. E uma parte de Bachelet. Porque eles não desmontaram o sistema econômico pinochetista, que na verdade é chamado de pinochetista porque ocorreu no período de Pinochet. Mas é um sistema da escola de Chicago, dos neoliberais. No Chile,
sujeito ganha 500 pesos. Muito bem. Quando ele se aposenta, na média, estamos falando da média, porque são contratos individuais, mas a média é essa. Ele receberá 90 pesos. O número de suicídios de idosos no Chile é por desespero. É gente que não quer ou não pode depender de outras pessoas. E que chega aquele que seria o período de descanso, depois de longos anos de trabalho, de suor, e passa a ter dificuldade para comprar comida, o elementar. O remédio fica para lá, é deixado para lá. 90 pesos para quem ganhava 500, e que é pouco. 500 é uma quantia pequena. E 90 pesos. É um sistema controlado por algumas companhias. Foi o desmonte da Previdência Pública. Você tem alguns programas apresentados como sendo de Previdência, mas são programas minguados. Basicamente, o sujeito tem de fazer a própria poupança. E como o salário médio é baixo, embora maior que o brasileiro, hein? Aliás, o salário mínimo no Chile é maior do que o do Brasil. Como o salário médio é baixo, muita gente não consegue fazer essa poupança para a velhice. E não tem um sistema previdenciário, porque o que ele paga, basicamente é o seguinte: ele tem um desconto perto de 20% do seu salário só para esses institutos de previdência privada e para o frágil sistema público de socorro de saúde. E como há uma precarização do trabalho, uma informalização do trabalho em larga escala, não é um fenômeno brasileiro, não é peruano. O Peru se tornou uma espécie de símbolo, né, da precarização. Isso não é uma coincidência. A precarização é uma obra concebida, desenhada, aprovada. Tem seus termos, tem seus objetivos. E, obviamente, ela passa a ser realizada em larga escala nos países que não têm real independência econômica e que não têm sólida base de garantia de conquistas dos trabalhadores. Até onde havia essa base, ela está sendo destruída, que é o caso da Europa Ocidental. Sempre lembramos, a exceção é a Noruega, por razões muito particulares. Cast quer retomar o pinochetismo, que foi apenas enfeitado, reformado por Bachelet, por Boric nem isso, né? Com exceção do trabalho feito por Janete Rara, Boric fez um governo reacionário. Atacou os mapuches, atacou os indígenas da Patagônia chilena, favoreceu o capital estrangeiro nas companhias mineiras, alinhou-se à política externa de Joe Biden e o seu governo é apresentado pela oposição ao governo Boric como sendo, tá vendo, esse é um governo de esquerda, quando na verdade é um governo liberal e que teve uma exceção, uma solitária exceção no trabalho da Janete Rara, agora candidata à presidência. Boric fez um governo reacionário em política externa, reacionário. Não foi liberal-democrata, foi
reacionário em política externa. Fez uma política de repressão, também reacionária, contra indígenas chilenos. Não modificou em 1 milímetro a situação dos trabalhadores e dos aposentados chilenos, vítimas dos experimentos dos garotos de Chicago. Não fez nada. Havia 2 projetos de Constituição, porque a Constituição ainda é dos tempos de Pinochet. Só que não é a Constituição de Pinochet. Por quê? Porque ela foi muito modificada, ela foi muito emendada. Desde que Pinochet foi apiado por perder um referendo, o referendo era continua ou não continua, mas tornou-se senador vitalício e por 8 anos comandante em chefe das Forças Armadas chilenas. Né? E morreu quando ficou muito doente, já farto de dias. Né? Mas a Constituição, que vem dos tempos de Pinochet, ela está muito modificada. Não é a Constituição de Pinochet. Porém, o Chile falou, precisamos ter uma Constituição pós-Pinochet, pô. Com todas as emendas, reformas. Ela foi muito modificada. Mas é preciso, até como identidade política, né? Como marco histórico, uma Constituição que não seja mais a do Pinochet, ainda que aquela esteja reformada, modificada. A primeira tinha coisas boas na economia e no sistema de aposentadoria, mas ela foi contaminada por alguns progressistas mais preocupados com questões pessoais e de relações pessoais, relações sociais no âmbito pessoal, não relações sociais e econômicas, e foi rejeitada pela população. E a segunda foi feita pela direita chilena. E era pior do que a que está aí. A proposta era pior do que a que está aí. Foi rejeitada também pela população chilena. Então, o que é que Kast quer resgatar? Ele quer resgatar o pinochetismo, mas não é a ditadura de Pinochet. Não há as condições materiais, históricas, concretas. Pode ser que elas retornem essas condições daqui a alguns anos. Hoje, essas condições não estão dadas. O que ele quer resgatar é o neoliberalismo radical de Pinochet. Além, claro, de ataques a imigrantes. O Chile tem cerca de 20 milhões de habitantes. 1.600.000 imigrantes. A maioria hoje é venezuelana. E o que faz Kast? Ele diz para os trabalhadores, sabe por que a vida de vocês é ruim? Por causa dos imigrantes, que topam trabalhar por salários mais baixos. É um mentiroso. Porque depois que os imigrantes forem expulsos, depois que os imigrantes forem lançados fora, os trabalhadores olharão para a sua condição e dirão, continua ruim. E piorando. Ele também vai colocar guardas nas fronteiras e vai mandar soldados para as cidades. Como esse Kast, Milei, como esses caras amam a ideia de imitarem Trump. Né? O Trump mandou a Guarda Nacional. Eu vou mandar também. A Guarda Nacional. Quero levantar um muro na fronteira. Kast está com essa ideia. Milei. Nem que seja uma cerca de arame farpado, só para dizer que fez igual o Trump. São patéticos. Mas o que ele quer resgatar é o radicalismo do neoliberalismo econômico dos tempos de Pinochet. Afastando as amenizações que ocorreram depois de Pinochet. Afastando as amenizações que ocorreram em governos que, infelizmente, não foram além disso. Amenizaram, não enfrentaram, não quebraram, não romperam, não mudaram. E ainda deram a gente, como Kast,
o argumento de que, tá vendo, esses caras são isso aí, ó, o Boric. Não. O Boric fez um governo reacionário em vários aspectos e liberal na economia. Rara, enquanto Cast olha para Pinochet, ela mira Salvador Allende. Allende tentou a mudança sem quebrar, sem romper, pelo convencimento. Primeiro voto, foi eleito, e ele dizia: precisamos convencer a sociedade. E foi atacado ferozmente pelos Estados Unidos, que usaram não apenas seus instrumentos próprios, como a CIA, o Departamento de Estado, a inteligência militar, mas usaram o exército chileno. E os generais que se opuseram foram assassinados. Primeiro Schneider, depois Platt, foram assassinados. Inclusive depois do golpe de Pinochet. E também políticos civis da era de Allende, como Letelier, morto em Washington, mas num atentado. Ela olha para Allende. Allende não teve tempo para o convencimento. Não darão tempo para convencimentos. Essa é a realidade. Essa é a realidade material e concreta. Ninguém terá tempo para o convencimento. Mas foi o caminho que se tornou, inclusive, um símbolo da mudança pacífica. A mudança pelo voto e pelo convencimento. Foi destroçada. Mas é um símbolo, até pelo fato de ter sido destroçada por aquele que implantou uma ditadura canalha e sanguinária no Chile. Hoje muitos olham para Allende, muitos compreendem agora os boicotes que ele sofreu, econômicos, do capital chileno, do capital estrangeiro. Cast não reproduzirá Pinochet, mas quer reproduzir o sistema econômico de Pinochet. Janete Rara tenta ir muito além de Bachelet, muito além de Boric, ainda bem, e olhando para Allende, mas em condições históricas até piores. Hoje, até piores. Numa América que vai se tornando, como pensamento predominante, vai se tornando terrivelmente reacionária. Só que ela dificilmente terá essa chance agora. Tudo indica, o pinochetista Cast será o próximo presidente do Chile.